Então, vamos nós, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Pai de infinita luz, Pai de infinita bondade, de infinita misericórdia, aqui estamos nesse momento, Senhor, a vos rogar o vosso amparo, a vossa proteção, a vossa luz. Permita, Pai misericordioso, que os nossos anjos guardiões, que os nossos espíritos protetores, instrutores, orientadores, estejam conosco, Senhor, nos auxiliando, nos amparando, nos instruindo, para que possamos, Senhor, estarmos fortes, firmes e corajosos nessa grande jornada, Senhor, cumprindo o nosso projeto reencarnatório. Que a sua paz, que o seu imenso amor aqui se faça presente, Senhor, agora e para todo e todo sempre. Que assim seja. Nós vamos continuar falando de mediunidade ao nosso entendimento, médium e a sua mediunidade. Nossa mediunidade é particular e íntima, como eu falei, para todos nós. Todos nós somos livres para aprender, livres para realizar. Tudo está no nosso merecimento, a vontade de crescer. A mediunidade é luz. Por que a mediunidade ela é luz? Porque a hora que eu busco essas energias superiores, eu sou capaz de colocar no interior da minha alma, eu dou vida à minha alma. E essa partícula divina, então, ela se expande, ela cresce na medida que eu oro, na medida que eu desejo crescer. Então, a mediunidade, ela nos dá condições quando nós queremos crescer, quando nós desejamos buscar essa luz. Então, o conhecimento, o que o conhecimento pode me melhorar na minha busca? O conhecimento me fará que eu vou saber de uma estrada que eu vou percorrer e eu tenho um mapa, eu tenho todo o caminho a percorrer, eu nunca fui. Mas o conhecimento vai me dar todas as coordenadas. Então, você não vai errar, porque você vai ter a coordenada do conhecimento. Então, à medida em que nós estudamos, e aparece uma pesquisa, uma observação, uma análise, será muito mais fácil de compreender do que quando nós somos ignorantes das leis universais, ignorante das leis da mediunidade. Então, à medida em que nós nos conhecemos e conhecemos o caminho, será muito fácil de percorrer este caminho. A mediunidade nos dá uma visão. Quando nós vamos desenvolvendo a capacidade de ver e de perceber, nós temos uma clareza mental. E nós somos capazes de perceber, através da nossa prece, do nosso conhecimento, podemos entrever, ver as coisas boas e ruins que estão ao nosso redor. Então, é isso que faz o médium modificar o seu destino. Porque se as coisas ruins estão ali, ele é capaz de tirar, ele é capaz de transmutar. Ele tira aquela vibração negativa que ele viu e ele percebeu. Da mesma forma, será a audição. Então, nós médios podemos ouvir, registrar, pela nossa capacidade desenvolvida já em reencarnações passadas. Quem já desenvolveu evidências em vida passada, a audição, a percepção, nós nascemos aqui com todo esse potencial. Eu já venho com aquilo que eu estudei de vidas passadas. Quando nós não temos isso, nós somos mais broncos,
A gente não percebe, não sente, não registra, não vê, não ouve, mas às vezes nós temos à nossa volta uma capa, uma vibração que nos impede de enxergar mais longe, de ouvir e de perceber. Mas uma quantidade imensa de médiuns tem a percepção. Ele percebe. Todo médium percebe quando uma pessoa mente para ele. Isso aí é inconfundível. Por quê? Por que que todo médium percebe? Porque a pessoa fala uma coisa e pensa outra. E o médium vê quem? A boca ou a alma? O médium vê a alma. Então, isso é 2 e 2 são 4. Então, a pessoa pode contar uma história e a mente dela está enviando outra mensagem. Só que ela está falando outra coisa. Então, a mentira é uma das características que o médium é capaz de perceber. Ele é capaz de notar, avaliar e registrar esse potencial do orgulho, da vaidade. Então, vamos falar um pouquinho do orgulho. Então, quando adentra a nossa casa uma pessoa orgulhosa, pretensiosa, dominadora, nossa casa está limpinha, bonitinha, arrumadinha, aí chega aquela pessoa com aquele orgulho, com aquela vaidade, com aquela pretensão, ela suja a nossa casa. Ela suja a nossa casa de orgulho, as paredes, o chão, o tapete, os lustres, ela suja tudo. Aí vai o médium limpar a sua casa. Porque se você deixar aqueles fluidos de orgulho, de pretensão na sua casa, vai sofrer influência como vírus e bactérias, sujeiras ambientais. Então, é isso que é entender a responsabilidade da mediunidade. Por isso eu digo, ela é particular e íntima, porque as visitas são particulares, os amigos são particulares, pai e mãe, cada um tem a sua família que ele trouxe de outras reencarnações. Toda mediunidade é suscetível de desenvolvimento. Tudo, nossa alma é um eterno aprendizado. Suscetível, capaz ou passível de receber, de experimentar, de sofrer certas impressões, modificações ou adquirir determinadas qualidades. Suscetível, que tem tendência para sentir a influência ou contrair doenças. Então, esses fluidos que nós estamos falando, que está dentro da nossa casa, se eles não forem tirados, nós ficaremos doentes, porque eles vão influenciar o bem-estar físico e espiritual da nossa casa. E é esse o grande compromisso do médium familiar, manter o seu lar, a sua família, a sua vida organizada fisicamente e espiritualmente. O que eu preciso fazer? Pedir e rogar para o nosso lar. O médium é fundamental, o primeiro trabalho dele vai ser na família. Após uma experiência maior, ele vai para a família, pais, mães, a família mais íntima, você, médium, quando seus filhinhos estiverem bonitinho, arrumadinho, você vai cuidar do seu pai, da sua mãe. Porque essa responsabilidade de manter a paz, a harmonia do seu pai, da sua mãe, daqueles que moram na sua casa, é sua. É você que vai ter que manter esse lar, tudo arrumadinho, tudo bonitinho, sem vírus, sem bactérias, sem doença, sem enfermidades. Você vai aprender tudo isso. E depois nós temos o trabalho. Nós não devemos orar pelo nosso patrão, mas orar para nós sermos o melhor funcionário. Porque você não vai mexer na fábrica do outro, porque o problema do outro é do outro. Ele que vai rezar, ele que vai cuidar da fábrica dele. Você tem que ser o melhor funcionário. E se você for o patrão, Deus que te abençoa. Porque aí você vai ter que cuidar do tamanho da fábrica, mas ela é sua e é você que vai ter que cuidar, e não seu funcionário. É você que vai ter que manter a ordem, a disciplina, a organização, o trabalho, o desenvolvimento, o aprimoramento daquilo que você faz.
Então, tudo aquilo que nós viemos fazer aqui, quer que você esteja trabalhando nas plantas, quer que você seja um empreiteiro, quer que você seja qualquer coisa. O Evangelho nos ensina, o Livro dos Espíritos, que ao iniciar uma obra, nós devemos pedir ajuda. E ao encerrar essa obra, nós devemos agradecer. Então, todo dia faça a prece para que o dia seja correto na obra, na casa, na compra, na venda, no recebimento, onde você vai. Para que no dia você agradeça o dia que ele foi tudo bem, foi formoso, foi lindo, deu tudo certo. Então, essa é uma responsabilidade específica da mediunidade. É isso que é o nosso compromisso. Como que eu vou pedir? Deus. Nós, espírita, nada podemos iniciar sem a nossa rogativa ao Criador. É fundamental o nosso pedido ao Criador, porque essa fonte da energia de Deus é o que dá vida à nossa alma. Deus nos criou por uma partícula imortal. Não morreremos jamais. Vivemos e cresceremos dentro dessa partícula do amor de Deus. Então, toda a prece do espírita deve iniciar, sim, rogando a Deus para toda a sua vida, o seu trabalho. Deus, que é soberanamente justo e bom, pedir as energias cósmicas, que são energias superiores, como do Sol, da Lua e de outros planetas. Só Marte é inferior a nós. Marte está numa condição inferiorizada a nós ainda. Nós devemos rogar as colônias de regeneração, mas para que nós possamos auxiliar. Então, quando nós vamos auxiliar, que o médium vai iniciar o seu trabalho, ele vai pegar o seu local, sua casa, vai chamar o anjo guardião, o espírito familiar, a sua equipe espiritual, para que ele possa ajudar a sua família. Então, o médium deve orar, rogar, suplicar ao grande mestre Jesus, a todos, não importa onde você vai pedir pela sua religião, pelo seu credo, porque você vai precisar da sua família, daqueles que te amam, para que você realize um bom trabalho. Todas as equipes do médium, para que nós possamos levar os espíritos para as colônias espirituais. Vamos rogar as colônias de Eurípides, Bezerra, do nosso lar. Existem colônias espirituais para socorrer todos os espíritos, religiosas, de cada religião, de cada credo. O nosso trabalho, onde nós vamos recolher os espíritos, ainda é um trabalho primário, no sentido de que nós vamos auxiliar os nossos familiares, vamos levar as nossas colônias espirituais, e de lá, então, os espíritos poderão ser transportados por outras equipes para as cidades espirituais. Nosso trabalho ainda é um trabalho pequeno de alta limpeza psíquica, para limpar, higienizar os espíritos, para que eles não vão sujos, mal cheirosos, mal arrumados, trapilhos. Eles terão que ir para as nossas escolas limpos, organizados, bonitinho, sair daquela situação umbralina em que muitos deles se encontram. Então, como que eu vou trabalhar? Então, quando nós falamos aqui, bacia, os espíritos instrutores, então eles dizem para tomar muito cuidado, porque se a gente começa a criar uma coisa mirabolante, aquela situação ela cresce, que ela vira uma coisa assim extraordinária. Então eles sempre disseram, era assim, cria uma coisa simples, simples, mais simples ainda. Então uma coisa simples, mais simples, mais simples, seria uma bacia.
Porque antigamente se tomava banho de bacia, tirava a sujeira, raspava com a bucha, porque hoje você vai falar de coisas grandiosas, há uma pretensão além do limite. Então, vocês vão aprender comigo, na simplicidade, na fala mais simples, para que todos nós possamos crescer. Os espíritos do fogo. Existe o espírito das águas, espíritos no mar, espíritos na fonte, espírito do vegetal, espíritos que trabalham no mineral, no vegetal, em tudo, tudo. Toda a Terra existe uma quantidade imensa de espíritos trabalhadores. Nós, possivelmente, criados como um átomo, nós poderíamos ter trabalhado no fogo, na água, na terra, no vegetal, nas flores. Quando que nós tivemos os primeiros corpos? Quando nós fomos no reino animal. Porque na condição do reino animal, eu já posso ficar dentro de um corpo. Porque quando eu estou no reino vegetal, eu sou externo. Eu vibro para que as plantas cresçam, para que elas produzem, para que elas nasçam. Então, é um trabalho. Quando eu estou no mineral, eu estou fazendo ali o cristal, estou fazendo o rubi, estou fazendo isso, estou fazendo água, estou fazendo isso. Todos os espíritos trabalham. Não existe ninguém parado. Tudo cresce, tudo vibra. Tudo trabalha para o Criador. Após a criação das almas, todas trabalham. Nós que já passamos por uma evolução, porque saímos do mundo primitivo para um mundo que nós estamos de prova e de expiações, nós temos hoje intoxicados pela mente humana, pela maldade humana, e nós precisamos queimar o lixo da maldade humana. Então, o fogo é um dos elementares que trabalha grandemente para fazer a autolimpeza. Então, quando as almas sofredoras, elas vêm com aquele sofrimento, com aquela dor, ao redor dela, ela exala a dor, ela exala todo aquele mal-estar, é como a sujeira, é como um perfume, solta o fluido, e o espírito fica preso naquele fluido, condensado, amarrado, impedido, neutralizado. Então, nós, médiuns, com a nossa equipe de trabalho, com as energias superiores, nós e a energia do fogo, dos espiritinhos do fogo, vão queimar, desassociar, limpar toda a sujeira, toda a sujeira. O fogo é muito importante. A água também é importante. O vento é importante. Os espíritos trabalhadores da Terra são altamente importantes. Todos são trabalhadores da última hora. Os doentes, as almas doentes que estão com aquela crosta, daquela dor, 20 anos, 30 anos, ela está impregnada daquele fluido. Então, a energia do fogo é para desintegrar o fluido. O espírito, nós estamos falando de um fogo etéreo, do fogo que não queima. Nós estamos falando de um fogo que não é esse fogo material. Eu estou falando de um fogo etéreo. E esse fogo etéreo, que é trabalhado pelos espíritos, esse fogo, ele limpa, ele queima o orgulho, ele queima a vaidade, ele queima o egoísmo, ele queima o desamor, a impiedade. Essa massa, essa egrégora negativa. Porque o fogo material, quando você põe nele, no lixo, ele queima o lixo, ele queima o plástico, ele queima a matéria, ele vai queimar a matéria. Nós não estamos queimando matéria. Nós estamos queimando o fluido pensamento do doente, o fluido inútil. Quantas pessoas ficam presas num pensamento de inutilidade? E o infeliz, as perdidos, preguiçosos. Quando nós temos um acúmulo de preguiça,
Você tem que queimar o fluido da preguiça, porque o preguiçoso contamina o outro fica preguiçoso, e o outro vai contaminando e contamina todo mundo. Como contamina o orgulho, a vaidade? Então, o médium, ele tem que aprender a pedir auxílio para transmutar. Porque se você achar que só você, sozinho, sem ajuda dos elementares do fogo, você terá grande dificuldade, porque você não tem um agente de autolimpeza. Então, para ter esse agente de autolimpeza, eu preciso trabalhar com as energias do fogo. Todos nós temos companhias espirituais que trabalham, e os espíritos do fogo são orientados por almas humanas, superiores a eles, porque eles são almas inferiorizadas, quer dizer, inferior. Não estão naquela situação de dar ordem. Eles são subalternos, como criados que trabalham. E se as almas maléficas e ruins dão serviços maléficos, eles o fazem. Não são responsáveis, mas o humano é. Qualquer atitude mental do humano, o humano é responsável. Com certeza absoluta. A regeneração é uma fase também que nós vamos usar. Ali nós estávamos na primeira fase. A segunda, obsessores. A densidade fluídica desse espírito, ela é maior. Esses espíritos obsessores que odeiam, que têm raiva, que querem destruir, que querem de alguma forma destruir o lar, a família, o trabalho, as crianças, os jovens, os adolescentes. Então, nós temos uma fase com maior intensidade, porque esses espíritos são rancorosos, maldosos, invejosos, ciumentos. Nós precisamos solver. Então, essas nossas bacias podem pedir para os espíritos elementares do fogo a queimar a 1000 graus até 10.000 graus. É para virar cinza, cinza a maldade humana. Todas sumirem, desaparecerem. A mente humana, a egrégora humana. Nós não vamos poder queimar nunca os espíritos. Os espíritos são imortais. Nunca morrerão e jamais vão morrer. Depois que Deus nos cria, nós não temos mais condição, vamos viver eternamente. Só temos condição de evolução. Mas nós precisamos da companhia espirituais, dos espíritos elementares. Você precisa todo dia deles, porque você come o óleo de soja, você tem a necessidade de estar dos frutos das flores. Lá estão eles, produzindo o tomate, a batatinha, porque cada um desses aí tem os espíritos da batatinha, espírito do tomate, das flores, das orquídeas, da samambaia. Todo mundo tem serviço. Ninguém é inútil na Terra. Todos estão em trabalho, em vias de evolução. Todos protegendo os humanos, para que não nos falte água, para que não nos falte o alimento, o pão de cada dia. Então, isso é muito importante, que nós tenhamos fé nas nossas companhias espirituais pequenas, como os espíritos elementares. Quando nós estivermos falando de redenção, nós estamos criando a bacia de almas maléfica, o fluido mais denso, mais pesado, trevosas, endurecidas, pertinazes, ferrenhos, cobradoras. Então, nós vamos desconsagrar e desmagnetizar o mesmo processo. Então, nós estamos começando com os espíritos com fluido mais leve, fluidos mediano, fluidos densos e pesados, engrustecido. Então, é aí que nós vamos trabalhar. Então, sempre nós vamos pedir. Então, você tem esse conhecimento que a autolimpeza, nós precisamos dar algumas classificações para que os espíritos protetores e orientadores possam saber onde vão levar nossos obsessores, adversários, contrários, inimigos, que gostam, enfim,
tem aqueles que são leves, rapidamente solvemos a maldade. Outros, embrutecidos, ficarão mais tempo, e outros, muito mais tempo ainda. A lama astral, ela é usada no mundo dos espíritos para obsessões complexas. O que ela vai usar e nós vamos usar? Toda vez que nós tivermos que desmagnetizar magias, feitiçaria, voodoo, encarnados e desencarnados. A lama astral, ela desmancha, ela solve a matéria mais densa. Porque aqui, se nós estamos falando de feitiçaria, então ela vai desmanchar aquela matéria que ali foi usada para fazer isso. O voodoo. Então, ela já está precisando de um trabalho mais denso ainda. Então, nós vamos sair das bacias e ela estará crescente na necessidade de alta limpeza psíquica de cada local que nós estamos trabalhando. E à medida em que nós limparmos, higienizarmos qualquer que seja a bacia que nós estejamos trabalhando, as bacias nada mais são do que grandes laboratórios espirituais, grandes locais de atendimento e de alta limpeza, para que depois nós possamos levar as colônias espirituais. Primeiro limpa e arruma. Então, esse é o trabalho. Nós levaremos espíritos para as colônias espirituais. Após a limpeza, após a higienização, após ter feito toda uma limpeza psíquica, tirada aquela sujeira, aquela coisa grossa, aquela coisa ruim, então nós usamos toda a água, toda a limpeza, nós precisamos trabalhar com todos os espíritos elementares, como da água. Se você tomar banho e tira a sua sujeira, a gordura por onde você andou, o mesmo processo dos espíritos, na vida espiritual, vão trabalhar conosco e vão nos ajudar a lavar, limpar, esterilizar, deixar tudo arrumadinho, bonitinho, tudo em ordem. A mediunidade é um interruptor do divino ligado a nós para acender a sua centelha por toda a gente. Então, quando nós pedimos para Deus, nós acendemos essa luz e temos, então, capacidade de grandes realizações. É isso que vocês vieram buscar e espero que vocês sejam felizes com o aprendizado. Estudem, se preparem, se organizem, cuidem de vocês, para que no momento da morte, não importa agora, você pode viver 110 anos, mas você me vai para lá limpinho, limpinho, pelo amor de Deus. Nada de chegar lá para dar serviço para os outros, sujesmundo, tudo cheio de sujeira, infernar as colônias espirituais. Não, tem que chegar lá com dignidade e honra da postura de um cristão que auto se libertou, viveu, cresceu e aprimorou as suas virtudes. Ok?